Abrão, que posteriormente passaria a ser conhecido como Abraão, é um dos personagens centrais na história judaica cristã. De acordo com a narrativa bíblica, Abrão nasceu em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e era filho de Terá. A Escritura Sagrada nos mostra que Deus apareceu a Abrão e o ordenou que deixasse sua terra natal, sua família, e partisse para um lugar que ele lhe mostraria. Mas essa ordenança também vinha acompanhada de uma grande promessa de bênção e honra sobre sua vida ao obedecer à voz do Senhor. Abrão obedeceu sem questionar, levando consigo apenas sua esposa Sarai, que mais tarde se tornaria Sara, e seu sobrinho Ló, demonstrando uma fé inabalável em Deus. Eles se estabeleceram em Canaã, a terra prometida, onde Deus renovou sua aliança com Abrão, prometendo-lhe que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abrão enfrentou diversos desafios ao longo de sua jornada. Durante um período de fome, ele e sua família foram ao Egito, onde teve de lidar diretamente com o faraó. Mais tarde, houve conflitos entre os pastores de Abrão e os de Ló, levando-os a se separarem pacificamente. Ló escolheu viver nas férteis planícies do Jordão, perto de Sodoma e Gomorra, enquanto Abrão permaneceu em Canaã. Após 10 anos habitando em Canaã, Abrão, devido à impaciência de Sarai com a promessa de Deus, dá ouvidos à sua esposa e tem um filho com Agar, a serva de Sarai, chamado Ismael. Esse fato, posteriormente, gerou grande conflito entre os envolvidos e resultou na expulsão de Agar e Ismael. Este é considerado ancestral dos povos árabes, destacando a importância de Abraão também no Islã. Devido à aliança que Deus havia feito com Abrão, mudou seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o de Sarai para Sara, que significa princesa. E apesar da velhice de ambos e da evidente esterilidade de Sara, Deus os havia prometido um filho, e este filho, Isaque, nasceu milagrosamente quando Abraão tinha já 100 anos de idade e Sara 90 anos, cumprindo-se assim a promessa divina da parte de Deus na vida de seus servos após 25 anos da promessa. Outro grande acontecimento na vida de Abraão foi sua prova de fé extrema, quando Deus lhe ordenou que sacrificasse Isaque, o filho da promessa, o filho amado e estimado sobremaneira. Mais uma vez, de maneira surpreendente, Deus prova a fé e a obediência de Abraão, ao pedir-lhe em sacrifício aquilo que lhe era mais precioso. Porém, a palavra do Senhor nos mostra que mais uma vez, sem hesitar, Abraão obedece ao mandado de Deus, faz todos os preparativos necessários e parte com Isaque em direção à terra de Moriá, como o Senhor lhe havia orientado. Chegando lá, preparou o altar, colocou a lenha e colocou Isaque sobre o altar para empunhá-lo. Mas no último momento, um anjo de Deus o impediu. Ele apresentou um carneiro como sacrifício no lugar de Isaque, o que fez alusão ao sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Ao longo de sua vida, Abraão demonstrou coragem, obediência e, acima de tudo, uma fé inabalável em Deus. Ele viveu uma vida longa e morreu em idade avançada, sendo sepultado na caverna de Macpela, ao lado de Sara. Abraão é lembrado como patriarca da fé monoteísta e grande exemplo de como viver uma vida vitoriosa dirigida pela palavra de Deus. O primeiro ponto
podemos ver claramente que desde o início do chamado de Abraão, Deus provou sua fé e obediência, pois primeiramente era necessário crer que cada palavra proferida por Deus a ele era fiel e verdadeira. Segundo, mesmo crendo, era necessário agora deixar o conforto do seu lar, a proteção, orientação e cuidados de seu pai e a companhia de sua família como um todo, e partir sem rumo, em direção a um lugar desconhecido, confiando apenas na orientação de Deus, seus cuidados e suas promessas. Segundo ponto. Entre o povo da Mesopotâmia, quando a esposa era estéril, era costume deixar que sua serva tivesse filhos com o esposo, pois esses filhos eram considerados filhos legítimos daquela esposa. Apesar da existência dessa tradição, a tentativa de Abraão e Sara terem um filho através da união de Abraão com Agar não foi aprovada por Deus. E descrita em Gálatas 4:29 como fruto do esforço humano, segundo a carne e não segundo o Espírito. Nunca devemos tentar cumprir os propósitos de Deus usando métodos que não são segundo o Espírito, mas esperando com paciência no Senhor em oração. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.